Hello people, hi students, hi everybody, how do you do? Are you fine? I hope so. Olá pessoal, hoje vamos de exercícios, ok? Nas páginas de número 9, também a de número 10, conforme o tempo. E veremos também as estações do ano e object pronouns. Então vamos ao exercício. Acompanhem comigo. Diz assim a letra B. Why does the lyric subject say it's difficult to go to bed in the summer? Do you agree with that? Why? Então, este exercício é a continuação do exercício sobre o texto que nos trouxe o poema The Bed in Summer. Ok? Então vamos dar uma lida novamente no poema. Vamos lá. Leiam comigo. Bed in summer. In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way. I have to go to bed by day. I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the grown-up people's feet still going past me in the street. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue, and I should like so much to play, to have to go to bed by day? Já tendo revisado o poema, vamos ver o que a questão da letra B está pedindo. Diz assim, por que o eu lírico diz que é difícil ir para a cama no verão? Você concorda com isso? Por quê? Então, já revimos o poema e aqui temos uma provável resposta para vocês se basearem. Diz assim, Because it's still day outside and the birds are hopping on the tree. People are walking along the streets and she wants to play instead of going to bed. Ou seja, porque ainda é dia lá fora e os pássaros estão pulando nas árvores. Pessoas estão caminhando ao longo das ruas e ele ou ela quer brincar ao invés de ir para a cama. Ok? Você pode montar a sua própria resposta analisando o texto do poema. Vamos à terceira questão. Diz assim, The word that describes the mood in the poem is. Então está dizendo o seguinte, a palavra que descreve o mood, ou seja, o sentimento, o clima no poema é. Aí você tem três alternativas. A primeira é happiness, felicidade, dissatisfaction, insatisfação, tranquility, tranquilidade. Já está marcado aqui, dissatisfaction. A palavra que descreve o clima do poema é insatisfação. E aqui tem uma nota explicativa. Mood significa o tom, o sentimento, o clima percebido no poema. Vamos à questão número 4. Diz assim, Look at the information below and answer the following questions. Olhe as informações abaixo e responda as seguintes perguntas. Aí nós temos aqui, as informações são imagens de estações do ano. A primeira delas, winter, é o inverno. A segunda, fall. Então aqui é o outono. Summer, o verão. Spring, a primavera. Como mostra a imagem aqui, muitas flores, ok? E tem uma nota explicativa, diz assim, como se trata de um termo muito ligado ao cotidiano,
Nas séries de TV, a palavra season se refere à temporada. US é a abreviação de American English. É a explicação aqui dessas abreviações. US, UK. UK é o British English, ou inglês britânico. Ou seja, US, inglês americano, UK, inglês britânico. E a letra A diz assim, In Brazil, are these 4 seasons applicable? No Brasil, são essas estações aplicáveis? Existem essas estações no Brasil, as 4 estações? Aí nós temos aqui o modelo de resposta, diz assim, The answer depends on where the students live. In Brazil, some regions don't have 4 clearly defined seasons. Ou seja, vai depender do lugar que você mora. No Brasil, algumas regiões não têm 4 estações claramente definidas, como é o caso aqui da nossa capital, do nosso estado. Não temos as 4 estações definidas, ok? Vamos à letra B. In Northern Hemisphere, countries do seasons starts and finish at the same time as in Brazil? Em países do hemisfério norte, as estações começam e terminam no mesmo tempo que no Brasil? Aqui uma resposta diz assim, No, they are opposites of the seasons in Brazil. Então, não. Elas são opostas às estações do Brasil. Letra C. What's your favorite season? Qual é a sua estação do ano favorita? Qual é a sua estação favorita? Aqui diz assim, You vary. My favorite season is. Então tem um modelo de resposta, você escolhe qual é a sua estação e completa aqui, Porque ele diz assim, minha estação favorita é. Aí você escolhe e escreve aqui, ok? Então vamos à quinta questão. Diz assim, Why are the seasons reversed in both hemispheres? Research the subject and then share your findings with your classmates. Então, por que as estações são reversas em ambos os hemisférios? Pesquise este assunto, então compartilhe os resultados com seus colegas. Ok? Faça pesquisa e tente responder essa pergunta. Sexta questão. Complete the table comparing the beginning and the end of the seasons in the southern and in the northern hemispheres. Complete a tabela comparando os inícios e fins das estações no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, temos aqui essa tabela. No livro de vocês, essa primeira coluna está incompleta, mas aqui você já tem as respostas. Primeira coluna, seasons, são as estações, e aqui a coluna do meio, Southern Hemisphere, é o hemisfério sul, e o Northern Hemisphere é o hemisfério norte. Então, a primeira estação, Winter, ela começa from the June 21st to September 23rd. Ou seja, vai do dia 21 de junho até o dia 23 de setembro. E já no hemisfério norte, ela vai do dia 21 de dezembro até o dia 21 de março. E aqui, Spring, Summer, Fall or Autumn. E as respectivas datas de início e final de cada estação. Ok? Vamos à página seguinte.
Nesta página nós temos object pronouns, são os pronomes objeto. Já temos aqui uma questão, diz assim: take a look at the words in bold in the sentence from the previous tests and answer. Dê uma olhada nas palavras em negrito e nas frases do texto anterior e responda. Aqui nós temos a caixa de texto com algumas frases vistas anteriormente. Diz assim, I agree with you that my city is cold. I hope they let me go. And does it not seem hard to you? São frases dos textos anteriores. E nós temos aqui destacadas as palavras you, me e you novamente. Aí ele pergunta aqui na letra A: do these people do or receive the action? Ele quer saber o seguinte, as pessoas fazem ou recebem a ação nessas frases? Então, analisem aí, está aqui a resposta, receive, elas recebem a ação. Ok? Letra B. Are they placed before or after the verb action? Está dizendo o seguinte: elas estão localizadas antes ou depois do verbo? Está aqui a resposta, depois. E aqui, uma pequena explicação sobre os subject pronouns e object pronouns. Diz assim: pronouns replace nouns in order to avoid repetition. Os pronomes substituem os nomes, ou seja, os substantivos, para evitar repetições. Aí você tem aqui os subject pronouns, os pronomes pessoais. Diz assim: perform the actions in the sentence. That's why they come before the verbs. Então está dizendo o seguinte: os pronomes pessoais executam as ações nas frases. Por isso que eles vêm antes dos verbos. Aí dá um exemplo aqui, I like my friends. Eu gosto dos meus amigos. Estão destacados aqui o pronome e o verbo, mostrando que o pronome I vem antes do verbo. E aqui a estrutura, subject pronoun plus verb. Primeiro o pronome pessoal e depois o verbo. Agora ele mostra o object pronoun. Diz assim: receive the actions. That's why they come after the verbs. Os pronomes objetos, eles recebem as ações, por isso que eles vêm depois dos verbos. Ok, olha o exemplo. My friends are great. I really like them. Aí mostra aqui, o verbo like e em seguida o object pronoun. Verb plus object pronoun. Está meio complicado, a explicação aqui é superficial. Vamos ver isso com mais detalhes na próxima aula. Vamos em frente. Diz assim a segunda questão: complete the chart with pronouns. Check the previous examples. Aí você tem aqui subject pronouns, os pronomes pessoais, e object pronouns, os pronomes oblíquos ou pronomes objeto. Aí temos aqui, vamos ler juntos: I, you, he, she. E o equivalente deles são me, you, him, her. E na sequência, it, we, you, they. E o equivalente oblíquo, it, us, you, them. Aí já vem um exercício aqui, activities.
underline the correct pronoun to complete the test. Aí diz assim: I or me have many good apples, and I or me love they them all. Sandra is one of my best friends. Last summer, she, her, came to visit. I or me, we or us, had a very good time. I or me gave she or a beautiful necklace, and she or her liked it or her very much. I or me hope she or her comes back on her next vacation. Então, nessa atividade ele nos dá um pequeno texto com duas opções de pronomes para você escolher qual é a opção correta. Se é o pronome pessoal ou se o mais adequado é o pronome oblíquo. Aí, como vocês podem ver, já tem a resposta aqui. Estão sublinhados os pronomes corretos a serem usados nas frases, ok? Então, na próxima aula veremos os pronomes oblíquos com mais detalhes e faremos mais exercícios. Por enquanto é só. Thank you very much. See you later. Até a próxima.